Eu quero aqui fazer uma leitura. É rápido. Fazer a leitura de uma carta. Porque, meus irmãos, Deus, Ele não é um Deus que está vendo, que vê todo o nosso sofrimento de longe e não se compadece. Ele não é um espectador que vê tudo de longe e não se compadece. Não. E eu creio de todo o meu coração que se Deus Ele permitiu que o mal ele surgisse, enfim, acontecesse, é porque Ele também passaria e Ele sofreria. Eu tenho certeza disso. E essa carta é a carta de um legista, Dr. Barbet. Acho que o Júnior, você leu uma vez, né, Júnior? Foi aqui? É de um francês, né? Dr. Barbet, ele é um francês, um legista. Eu quero que você, orando em espírito, você veja o que o nosso Senhor e Salvador Ele passou, o que o nosso Deus Ele passou, o que Ele sofreu. O doutor Adálio, ele vai ouvir algumas palavras que ele conhece bem. E vamos fazer isso orando em espírito, ouvir essa carta. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Portanto, posso escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado a Jesus. Tal tensão produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Só quero fazer uma observação. Esse fenômeno, o hematidrose, é o suar sangue. Eu ouvi essa carta de um pastor que ele lê essa carta, e ele fala que um amigo do pai dele ocorreu esse fenômeno com ele. Mas como? Esse senhor foi fazer uma cirurgia, um tumor, um câncer, e ocorre algo com ele que ele é imune à anestesia. A anestesia não faz efeito nele. Então, ele tinha que fazer essa cirurgia nos Estados Unidos, ele foi até lá. Só que o procedimento cirúrgico, ele é cobrado por hora. Então eles ligam, né, eles colocam um cronômetro para correr as horas. E, enfim, bateram no cronômetro, começaram a fazer todo o procedimento nesse senhor, porque a anestesia não pega. E ele foi aberto, enfim, removeram o tumor, costuraram ele. E quando bateram no cronômetro, havia se passado 7 horas e 40 minutos, mais ou menos, que esse homem passou pela cirurgia. E quando ele se olhou, ele olhou para o corpo dele estava negro, escuro, porque ele sentiu toda a dor. E como ele sentiu toda a dor, ele suou sangue. Só para os irmãos terem uma ideia do que é esse fenômeno. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos.
Pilatos teve que ceder, e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras múltiplas de couro, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele já dilacerada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage sobre um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se ele não estivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia numa poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que o de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro, fazendo o couro cabeludo sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de feridas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica, ela está colada nas feridas, nas chagas. E os ferimentos podem produzir dor atroz. Quem já teve uma atadura de gaze colada numa ferida sabe do que se trata. Cada fio de tecido adere e cola a carne viva. E ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas feridas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam em pequenos elementos, depositam-lhe sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas, cada um com uma broca. É feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-lhe sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos troncos nervosos, que provocam uma síncope e chega a fazer a pessoa perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio.
A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se sobre a madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não consegue engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, e em uma contração que vai se acentuando, os bíceps vão se esticando e sendo levantados. Os dedos vão se curvando. É como acontece alguém ferido de tétano. É isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. E em seguida os músculos entre as costelas, depois o pescoço e finalmente os respiratórios se enrijecem. A respiração faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violento purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte lhe está impregnada de suor. Os olhos saem de órbita. Mas de repente, acontece algo. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes e se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos dos tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que esse esforço sobre-humano? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele quer falar, deverá se elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável, meus irmãos. Atraídas pelo sangue que escorre pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco a pouco o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. E depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as suas câimbras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida ele grita: está consumado. E em seguida ele dá um brado e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu lugar. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para que todo sofrimento pudesse ter fim, para que toda dor, todo sofrimento pudesse ter fim. E é isso o que nós precisamos saber: que tudo isso, que toda dor, todo choro,
todo lamento, todo sofrimento vai acabar, graças ao amor de Deus, graças à dor, o sofrimento de Deus, graças a Deus. Toda dor, todo choro, todo lamento, todo sofrimento vai acabar, graças à morte substitutiva de Cristo na cruz. E a sua palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma sequer ousou imaginar aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma ousou sequer imaginar aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Feche seus olhos. O bem que nos aguarda, o bem que nos espera, não se compara ao mal que venha sobre as nossas vidas. Não se compara. O bem que nos espera, o bem que nos aguarda, não se compara ao mal que queira se levantar sobre as nossas vidas. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem da cruz. A mensagem de um Deus santo, justo, que salva pecadores injustos, mediante a morte substitutiva de seu Filho Jesus. Jesus Cristo, naquela cruz, Ele leva os nossos pecados e paga pela nossa culpa. E pagando pela nossa culpa, é despejada a ira de Deus. Quando a ira de Deus é despejada sobre Jesus Cristo, Deus satisfaz a sua justiça, sendo justo e justificador de todo aquele que crê. Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscita dentre os mortos, demonstrando assim que o seu sacrifício foi aceito. Então Ele ordena, meus irmãos, Ele ordena que todos os homens, todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Que você seja curado nessa noite de todo desespero, de toda angústia. Que nessa noite Deus venha usar você como instrumento de graça nesse mundo caído, corrompido, deteriorado. Não é o fim, não é o fim para você, não é o fim para mim. O Evangelho é a nossa esperança. Essas são as boas novas do Evangelho. Todo louvor, honra, glória, majestade seja dada a Deus.